Boa noite a todos e todas. Sou o professor Juliano Fernandes da Silva, do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Futebol e Futsal, onde nós temos o nosso projeto Centro de Desenvolvimento do Futebol e do Futsal, que é financiado pela Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, financiada pelo Ministério do Esporte. Esse nosso projeto possui quatro eixos de execução, sendo eles diagnóstico do futebol feminino na região sul do país, cursos de capacitação como esse que nós teremos hoje. Estamos tendo desde segunda-feira, né, 10 de novembro, 11 de novembro e hoje 12 de novembro, processos formativos do jogador de futebol de base. Outro eixo de respeito aos festivais pedagógicos para crianças e adolescentes e os núcleos de vivências que temos no nosso núcleo, no nosso centro de desporto da UFSC. Para quem quiser acompanhar o resultado dessa importante política pública, peço que acesse as nossas redes no pdf.com.br, onde esses cursos e vários outros ficam lá gravados, né, disponíveis, e as nossas páginas no Instagram, no pdf e cdff.ufsc.br. Colocarei no chat. Dando sequência hoje ao nosso terceiro dia com o professor Fred Falcone, ao qual eu passo a palavra agora para esse nosso terceiro encontro. Fred, uma boa noite e mais um bom dia uma boa noite de curso para nós. Obrigado, Juliano. Boa noite a todos. Então, como o Juliano colocou, e a gente vem seguindo essa rotina, né? Hoje é nosso terceiro e último dia. E aí, seguindo o que a gente tem desenvolvido ali, a gente apresenta uma ideia de ementa de cronograma, né? Acho que a gente cumpriu bem ali a questão do dia um, cumprimos bem a questão do dia 2. A nossa ideia é falar desses temas, comportamento táticos individuais por posição, que tem total relação com o tópico que veio à tona ontem, né, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, até que partiu de perguntas e questionamentos por parte de vocês. A gente vai associar isso, né, a questões que a gente já falou em termos de estrutura do jogador e também a liderança, intervenção pedagógica e feedback, né? Quando a gente tem um olhar mais individualizado, talvez entender melhor as questões de feedback, né, de processo de aprendizagem ou até da descoberta guiada, fazem sentido, tá? Então, essa é a nossa ideia. Ahn, eu vou... Bom, vamos lá. Tem algumas informações aqui. Eu vou iniciar da seguinte forma. Como a gente vai falar inicialmente de comportamentos táticos individuais por posição, a título de curiosidade, tá? Eu coloquei alguns exemplos de treinamentos ontem, né? Até quando a gente falou de habilidades perceptivas, e eu tive uma passagem agora em 2023 nos Estados Unidos, onde a gente tinha essa ferramenta, que era o Soccer Butt, tá? Então, eu vou só ilustrar de que forma que a tecnologia ela pode também auxiliar, obviamente, num programa de desenvolvimento individual. Os vídeos são ilustrativos, tá? Então não são vídeos de alto rendimento, mas eu acho que fica claro aqui a ideia, tá? Vou para o primeiro vídeo aqui, só para vocês entenderem como é que a tecnologia pode ajudar. Então, uma arena 360 graus, né? Onde alguns gols eles estão abertos, né? Então eles ficam com a claridade total e outros estão fechados, né? Então a atleta ali, no caso a menina, ela tinha que perceber quais eram as opções dela, previamente orientar o corpo, que aí foi o conteúdo que a gente falou dentro daqueles blocos de conteúdos, né? Então orientação corporal, movimento de pescoço enquanto habilidade perceptiva e o primeiro contato de domínio orientado e uma tomada de decisão, né? Uh, Vou voltar só depois da minha explicação, para vocês visualizarem. Está vendo que alguns gols estão fechados, outros estão abertos. Ela só podia acertar aqueles abertos numa arena de 360 graus. Obviamente tinha um tempo e uma pontuação, né?
Então, a gente documentava isso e colocava de que forma que a gente poderia se apropriar disso metodologicamente. Esse é um outro. Agora eram dois confrontando, ó. Cada um tinha uma cor, né? Eles poderiam roubar a bola um do outro. Então, existe ali algo em termos de proteção de bola, óbvio. Estão competindo num tempo ali e estão envolvidos com uma tática individual. Se a gente pensar que tem, obviamente, a intencionalidade que nós falamos, as habilidades perceptivas, e aqui um contexto mais competitivo. Vamos só para mais uma ilustração. Tem diferentes, para diferentes níveis, mas era muito interessante ter isso como ferramenta. Vamos ver esse aqui. Porque é uma apropriação da tecnologia. Esse aqui, ele mensura também o tempo de contato com a parede. Então, tem um viés ali de tempo de reação, né? De reconhecer a habilidade perceptiva e da velocidade que você reage para executar. Óbvio, com domínio orientado, com passe. Então, acho que vale essa visualização para a gente entender o tanto que a tecnologia vem nos direcionando para muitas situações. E aí a gente tinha, obviamente, isso é um programa, né? É um equipamento. Então a gente tinha um iPad e a gente gerava banco de dados daqueles que passavam ali, criavam competições internas, criavam comparativos, ou seja, saía um tanto quanto relatório, tá? Então estou iniciando só ilustrando, que tem relação com o que a gente falou ontem no final ali e o que a gente vai falar hoje, tá? Uh, Seguindo, vamos começar dos comportamentos, então, e do programa de desenvolvimento individual, que eu acho que a gente vai conseguir linkar mais coisas e depois a gente vai para questões em termos de treinador, tá? De intervenção. Vamos lá. Nós vamos passar por todas as posições, obviamente. A ideia é ilustrar. Então, se a gente pega ali os zagueiros, né, a gente tem ali ideias gerais de comportamentos dos zagueiros nas diferentes fases. Isso são ideias gerais. E isso, de geral, a gente traz para a especificidade. Tá? Eu vou tomar a liberdade de ilustrar a fase ofensiva. Tá? Então, hoje, vou pegar como exemplo o Barra, e isso acontece em diferentes clubes. A gente tem claramente quais comportamentos a gente quer desenvolver, né, em algumas posições, né? Os zagueiros na fase ofensiva a gente permeia. Primeiro, ele tem que dominar, e a gente tem que, quando eu falo dominar, é nós, quanto responsáveis, né, obviamente, treiná-lo para que ele domine, melhor colocado, o conduzir para atrair. Né? Então, ele tem que conduzir para atrair. Nós falamos disso, acho que superficialmente ali, em algum momento como exemplo. Se ele entende que existe uma vantagem numérica, que está um 2 contra 1, então ele tem que conduzir para ele fazer algum salto para gerar espaço para ir, como consequência, a gente tem um outro comportamento que vai ser os passes em diagonais, né? Identificar a melhor opção, né? O que o futebol chama de homem livre ali, e dar passes em diagonais para quebrar as linhas defensivas, tá? Simples, básico, mas a gente treina pouco. Muitas vezes o zagueiro daqui, ele já dá passe, né? E se ele não atrai alguém e fixa alguém, se ele dá passe daqui, na trajetória do passe, quem vai marcar vai conseguir percorrer a distância e vai chegar junto com a bola pressionando o portador da bola, né? Como a gente deu exemplos de futsal ali, o futsal tem muito isso, né? O futsal já tinha um conceito muito antigo que é conduzir para atrair, conduzir para fixar, né? Em situações de vantagem numérica, eu conduzo para fixar. Né? Então, se a gente pega em termos de fase ofensiva do zagueiro, é o que a gente está ilustrando aqui. Tá? Esse é um dos comportamentos. Por que eu estou ilustrando o comportamento? Quando a gente falar de programa de desenvolvimento individual, vocês vão entender que os comportamentos eles passam a ser os objetivos. Então, a gente tem um diagnóstico do atleta para ver quais são as debilidades ou as potencialidades. Vamos dar como exemplo que ele tem uma debilidade, ou seja, ele não faz esse comportamento bem, então esse comportamento entra como um objetivo dele enquanto programa de desenvolvimento individual. Então, isso é um comportamento que tem um contexto tático. Obviamente, esse contexto tático ele traz uma
as técnicas que ele precisa cumprir esse contexto, né? Ah, mas por que o PDI não é só técnico? É muito claro que a partir do momento que você apresenta um contexto tático onde aqueles sinais, né, aqueles sinais a se perceber, os sinais relevantes já estão ali apresentados para o atleta, o processo de aprendizagem se faz de uma forma mais acelerada do que só isolar e tirar o contexto. Porque essa situação aqui é uma situação muito próxima do que ele vai vivenciar, né? Sempre buscando a execução técnica, mas num contexto tático. Então, a gente acredita nisso, tá? Então, esse é um exemplo. E aí, outro, né? Então, se ele conduz para atrair, se eu falo de zagueiro em fase ofensiva, ele vai ter que ter a capacidade de identificar e dar passes curtos para quebrar a linha, né? Seja ele de angulações diferentes, seja ele no corredor central, seja ele mais no corredor lateral. Então, dificilmente ele vai dar um passe vertical. No momento que ele vai dar um passe vertical, a gente vai conectar com uma tática de grupo de um terceiro homem, que talvez o terceiro homem venha solucionar aquele passe vertical que é difícil sustentar para o atleta fazer uma parede e entrar o terceiro homem, né? Então, com diferentes ângulos ali, né? Então, vou ilustrar através de vídeo, o mais básico que seja. Então, esse zagueiro tem que ter a capacidade disso. Por mais fácil e básico que seja, ele tem que ter a capacidade de identificar, ter a coragem, né? Então, envolve, enquanto estrutura emocional, também estimular que sejam atletas corajosos, que em momentos de pressão e de estresse, eles tenham a capacidade, eles consigam reconhecer, então, envolve percepção, né? E tenham ali a execução correspondente para esse passe. Não vamos falar de volante, mas ali ó, o volante já domina com o pé da frente, já quebrou dois adversários. Se ele conduzir em velocidade, vai exigir que tenha mais um salto aqui, e aí vai efeito dominó, né? Vai se gerando espaços, né? Então a gente quer muito que os nossos zagueiros façam isso, mas a gente apresenta poucos contextos para que eles aprendam, entendam os porquês de estar fazendo aquilo ali, né? Perdão que minha cadeira deu um problema aqui. Os porquês daquilo ali, mas a gente quer que eles executem, mas nós somos os responsáveis por esse processo, né? Principalmente zagueiro, eu tive momentos ali de ter passagem por clubes, onde a gente estava numa avaliação de atletas, o zagueiro nem tinha encostado na bola ainda, né? Os observadores, de uma forma geral, queriam aprovar o zagueiro. Eu falei, mas ele nem encostou na bola ainda, a gente não sabe. E aí a bola vinha e ele dava um chutão para frente. A culpa não era do atleta, né? Talvez era a culpa do meio ali. E não estou falando que o zagueiro tem que só que construir, é porque a gente pegou, obviamente, o exemplo da fase ofensiva. Se eu volto no geral do documento, né, vocês podem ver ali as diferentes fases, enquanto fase defensiva, obviamente defesa de 1 contra 1, capacidade de realizar coberturas, capacidade de controlar a profundidade, interceptar, antecipar, enfim, né? Então está muito claro a importância da parte defensiva. Mais um básico que a gente treina pouco, ele tem que oferecer linha de passe, então aquela questão dele usar a trajetória e abrir corpo, né? Ele tem que descer em velocidade e abrir corpo, né? Porque ele otimiza tempo, ele já pega a bola de frente. Se ele pegar a bola de lado ou de costas para um zagueiro, ele está morto. Acho que a pior sensação de uma defesa é correr para trás. A facilidade que o ataque tem de colocar a defesa a correr para trás é ter uma bola descoberta de frente. Se eu tenho possibilidade de dominar uma bola de frente e ela estando descoberta, eu vou com certeza gerar uma dificuldade de um passe para frente que vai fazer aquela defesa deslocar. Então, nada mais justo do que se treinar que na trajetória os zagueiros deem pique, abram o corpo e peguem essa bola de frente. Vou dar exemplos negativos, tá?
A gente tem exemplos positivos e a gente tem exemplos negativos. Para mim, enquanto processo formativo do futebol, olhando para os comportamentos descritos ali, vai vir um que vai agregar, que vai clarear mais. Esse zagueiro aqui ele não executou um comportamento que ajudou em termos ofensivos, porque na hora que a bola saiu do pé dele, o natural seria na trajetória dessa bola ele dar a linha de passe e ele abrir mais, é, facilitando que essa bola volte, e aí entra naquilo que a gente falou de tática coletiva, a possibilidade de troca de corredor. Porque se ele dá a bola e faz esse movimento e esse atacante o acompanha, eu libero mais espaço na região central, né, para que a gente consiga conectar um volante ou um outro jogador, para que também consiga executar a troca de corredor, né? Então você vê que muitas vezes esse cara ele fica acomodado, talvez por recurso técnico dele, que sabe que ele vai conseguir resolver o problema, enfim. Mas se pensar em comportamento individual, ele deveria ter passado a bola e ele deveria ter angulado melhor, com possibilidade dessa bola voltar com mais facilidade. Vou para outro exemplo. Boa noite, professor. Oi, José Nildo, você tem uma pergunta? Sim, eu queria fazer só uma observação referente a esse lance aí, que a linha adversária ela tá em triângulo, não é isso? Ela tá fazendo aquela marcação-pressão em cima do, né? Tá Voltar fechando os nele. espaços mais, né? O vídeo anterior? Isso, no vídeo anterior, aonde que o zagueiro ele fechou mais o quadro ali, aonde que ele se aproximou muito da linha de passe que ele fez, correto? Uhum. E aí ele angulou, mas aí você percebe que o adversário Uhum. ele está fazendo a marcação em triângulo, não é isso? Sim, boa, Rogenildo. O triângulo é uma figura geométrica que sempre que tiver interação e sincronicidade, ele vai aparecer. Eu não consigo avaliar se esse triângulo é algo intencional, né? Se eles pressionam em triângulo, tem muitas equipes que pressionam em triângulo, tem algumas que pressionam em losango, ou se foi uma consequência aqui do momento ali, né, do frame do jogo, e por coincidência eles estão posicionados assim, até porque existem três jogadores de posse de bola aqui também em triângulo, então naturalmente um triângulo encaixaria num triângulo. Mas você concorda que esse zagueiro aqui, ele poderia ter dado a bola, e na trajetória dessa bola ele poderia ter descido e aberto um pouco mais, para facilitar essa Sim, bola dar continuidade no jogo? concordo. Ou até mesmo ele tá na cabeça da meia-lua da grande área aqui, para abrir uma possibilidade de um toque mais amplo, né? E aí Aham. ele trazia esse marcador mais próximo para aqui, para que ele tá liberando um outro jogador aqui para que possa ter a linha de passe mais limpa, né? Perfeito, perfeito. Boa. Vamos seguir para outro vídeo aqui. Obrigado, professor. Para mim, na minha opinião, é o mesmo erro. Eu vou considerar isso como um erro. O erro ele é relativo, né? Se a gente toma como base a descrição de um comportamento individual que um zagueiro deve adquirir durante o processo formativo e executar em alto nível, a bola sai do pé dele. Na trajetória, ele poderia também ter deslocado para o lado esquerdo aqui, dado a possibilidade dessa bola voltar o quanto antes para ter continuidade. Se esse atacante acompanha, gera muito espaço nas costas, então é briga de gato e rato. Ou ele tem uma continuidade aqui, com possibilidade de trocar de corredor, ou se ele opta marcar aqui, gera muito espaço para os jogadores por dentro aqui, né? Marcarem e pode ser que a bola consiga engatar aqui, trocar de corredor e gerar uma vantagem do outro lado. São comportamentos que, na minha opinião, talvez
igual eu coloquei, talvez por um comodismo de qualidade técnica, de confiança que aquele atleta vai conseguir dominar desequilibrando e abrir ângulo, você não vê a todo momento. Mas quando você vê que faz muita diferença. Tá? Que seria, eu ilustrei, eu falei desse, tem conexão, mas os dois vídeos que eu mostrei seria esse comportamento aqui, ó. Exatamente esse comportamento. A única mudança aqui é que a bola já está no lateral, né? O vídeo ali, a bola foi passada para o lateral, e aí o zagueiro deveria abrir, né? Para, obviamente, o atacante morder a isca ou não, e aí gerar espaço ou dar continuidade, igual eu verbalizei. Eu acho que o slide ele demonstra melhor, obviamente, do que eu tô colocando. Então, esses são exemplos de comportamentos, tá? Para todas as posições, para todas as fases, a gente tem registrado o que a gente quer desenvolver para aquele atleta evoluindo. E tem muita relação com a questão do desenvolvimento individual que nós falamos, né? Óbvio que nós vimos ontem, existem os blocos de conteúdos, e esses atletas precisam uh, esses atletas precisam também da diversidade ali em termos de tática individual geral, a tática de grupo que existe ali em termos de cobertura defensiva geral, seja triângulo defensivo, é, e a tática coletiva ali. Se a gente pensar em defesa, pressão, segunda bola, enfim. Mas cada posição tem a sua especificidade. Se a gente tem clareza nos comportamentos mais naturais que vão acontecer, a gente pode especificamente treiná-los para evoluir-os mais rápido, tá? Boa, então trouxe um pouquinho da teoria, vou levar isso agora para situações documentais práticas, tá? E por isso que eu abri esse slide aqui que eu vou explicar. Se alguém tiver alguma pergunta da descrição dos comportamentos ali, podem ficar à vontade. Eu tenho só mais uma pergunta. O que eu estou percebendo nos slides e nos vídeos do professor é que são situações de jogos, mas dá para entender que são vídeos de jogos europeus, não é brasileiro, correto? Porém, eu vejo muito que eles trabalham a marcação muito em triângulos lá. E dá para perceber o desenho tático no jogo deles, né? A marcação homem a homem, mas a marcação também por zona. E aí, quando aquela determinada zona tem uma bola ali, eles se aproximam em forma de triângulo. Isso Legal. facilita a marcação para eles. E olha o segundo. Vamos lá, Rosenildo. Está sendo uma coincidência, tá? É uma coincidência, talvez, ali, esses exemplos serem de jogos europeus. A gente poderia trazer vídeos aqui de base, ou vídeos de times aqui do Brasil, e trazer esses comportamentos bem ou mal realizados da mesma forma. Foi uma casualidade, não foi algo intencional. E aí, igual eu te falei, eu acredito que sim, o triângulo ele é fundamental. A gente teria que dar profundidade em analisar determinada equipe, né? Equipe A, equipe B, para a gente trazer enquanto essência, em termos de modelo, se realmente aquilo faz parte de algo enquanto comportamento ou se é algo ali que naquele frame, ou seja, naquele um segundo ali, a gente interpretou dessa forma. Eu não consigo te responder isso agora com clareza. Em relação Não, aos não, vídeos sim, europeus, eles foram coincidências. sim, mas assim, mesmo assim, você assistindo jogos da Champions League, assim, o que você vê em situações, e o professor passando os vídeos agora, pode ter sido uma coincidência mesmo, mas você começa a observar e começa a ter um olhar assim, mais técnico, nesse sentido da marcação, e você vê que eu acho que o europeu ele tem um diferencial do brasileiro, porque eles Uhum. trabalham muito forte a parte da marcação, e o sistema é muito, muito, muito igual, assim, muito parecido nos sistemas de marcação em forma de triângulo. A maioria das equipes, eles formam assim. Obrigado, Rosenildo. Eu acho que é uma observação Nada, obrigado. importante, mas vamos tentar retomar aqui, porque senão o Fred pede a. Acho que está relacionado com as coberturas defensivas, né? Com base na contenção e as coberturas em diagonal. Acho que
É bem visível. Fred, vamos tentar tocar. Boa. Abri esse slide aqui só para reforçar, a gente falou disso rapidamente. Então, se a gente pensa ali nesse tipo de visão, que, na minha opinião, ela é mais atual, a gente deixou de ver o atleta taticamente, tecnicamente, psicologicamente e entendeu que o humano desportista ele tem algumas estruturas, tá? E aí, nós no Barra, a gente tem usado esses tipos de estrutura para a gente classificar, até para trazer de uma forma, tentando trazer a subjetividade de uma forma objetiva da seguinte forma: quando a gente traz informações de atletas para algum tipo de discussão, até para avaliar se aquele atleta ele vai se inserir no programa de desenvolvimento individual ou não, a gente avalia dessa forma aqui, ó. Então vocês podem ver que esse é um atleta, não vou entrar no mérito dele, e aí tem uma nota que é emotivo-volitiva mental, que vai numa escala de 1 a 5, tem uma nota socioafetiva, tem uma nota cognitiva, tem uma nota coordenativa, justamente como referência disto aqui. Então, existe uma parte documental teórica que, obviamente, é transferido para a gente avaliar o processo evolutivo do atleta, né? Se ele está melhorando, se ele não está melhorando, né? Quando a gente vê aqui capacidade geral, então tem relação com essas estruturas que eu mostrei. A capacidade por posição é justamente se ele domina ou quanto ele domina aqueles comportamentos de zagueiro, né? Tanto na fase ofensiva quanto na defensiva, que não tem as transições, né? Vamos pegar aqui, ó, conduzir para atrair um oponente, que foi um das que a gente viu ali. Então, esse atleta, na nossa percepção, ele domina, e sim domina, ele faz muito bem isso, né? A gente gera gráficos ali, porque às vezes dá alguma. Visualmente a gente consegue ver as discrepâncias, né, de alguma área, seja cognitiva, o que a gente tem identificado muito? Questões socioafetivas, às vezes, em termos de saudade de casa, que é natural, alguns com muita dificuldade cognitiva, mas a gente consegue olhar para isso aqui, ter um diagnóstico e estabelecer plano de ação para poder atuar de alguma forma, tá? Ah, e aliado a isso, a gente tem, obviamente, todos os dados físicos aqui, né? Então, hoje a gente tem o Fúvio dentro do clube, que é o cara mestre do Power BI, e aí confesso que eu e o Fúvio sentamos algumas vezes, fomos cruzando informações até que a gente conseguiu colocar isso de uma forma visual, onde a gente consegue, quando falar de um atleta, consegue visualizar a evolução dele. Então, aqui, em termos de potência, né, colocando um salto vertical, a gente vê a trajetória longitudinal nele, né, comparando ele também com a posição e com a categoria, a evolução em termos de velocidade de 10 metros, 20 metros. A gente consegue ter indicadores para tomar a decisão enquanto projeção desse atleta, enquanto desistir desse atleta ou não, enquanto ver se ele tem uma capacidade de evolução, se ele estagnou. Então, eu acho que o futebol tem que caminhar, e já caminha, né? Hoje os dados fazem parte do contexto, para essa linha, para que a gente consiga, de uma forma mais objetiva e mais coerente, tomar decisões, tá? Mostrei essa tela aqui do Power BI, porque ela é importante, que muitas vezes, a partir daqui, a gente diagnostica quem vai fazer parte do programa de desenvolvimento individual do clube ou não, tá? Então, saio dessa tela e vou para essa tela aqui. Vamos pegar o mesmo atleta? Deixa eu só arredar para o lado aqui, que eu acho que eu vou achar. Então, esse é o mesmo lá. A ficha é diferente. Essa ficha aqui é uma ficha já faz parte do nosso programa de desenvolvimento individual. Então, a gente tem que ele é um zagueiro. A gente tem uma possibilidade aqui, enquanto lista suspensa, né, de trazer os objetivos do comportamento. Então,
Nesse ciclo agora ele tem dois objetivos: conduzir para atrair e identificar o homem livre para tocar corredor. Isso são contextos táticos. Deixa eu diminuir um pouquinho, que eu acho que vai ficar melhor para eu manusear e para vocês verem. Disso a gente traz as técnicas. Então, para ele conseguir alcançar esses objetivos, ele precisa, em termos de técnica, condução de bola, linha de passe e, obviamente, passe. E, obviamente, a gente precisa estimular. Então, tem as intervenções, né, quando foi, né, e se está sendo bem realizado ou mal realizado. O legal é que o próprio atleta ele avalia. Então, a gente também capacita o atleta num olhar crítico, dando mais autonomia e responsabilidade para ele nesse sentido. Tanto as intervenções táticas quanto as intervenções técnicas. Então, olha, a gente está estimulando aquele contexto tático que eu falei, então vão ter situações que ele vai ter que conduzir para atrair, mas obviamente em algum momento a gente vai também estipular a técnica. Não tem como ele não melhorar. Obviamente, o quanto e o quanto rápido ele vai melhorar vai depender do nosso planejamento. Se as atividades estão coerentes, os feedbacks estão coerentes, mas a gente conseguiu trazer um diagnóstico claro daquilo que ele precisa. A gente está trazendo também indicadores desses objetivos de jogos. Então, o Caio também ele assiste o jogo dele, ele tem que trazer os indicadores aqui de percentual de acerto para a gente, para a gente ver a evolução dele. E, obviamente, tem a parte física, que a gente também tem os objetivos, no caso aqui, aumentar a força, e aumentar, obviamente, quando fala aumentar a agilidade, é diminuir o tempo, obviamente, em termos das mudanças de direção do teste de agilidade. E as intervenções que estão sendo feitas com Márcio, pode fazer a pergunta. Prof, licença, boa noite. O senhor mostrou ali na primeira planilha alguns dados que são avaliados, né? Tem alguns instrumentos, só que você mostrou outros que são mais de uma vertente psicológica, que falam da tomada de decisão, falam de psicomotricidade e tudo mais. Vocês fazem isso por meio de instrumentos também, ou ele acaba sendo um pouco mais qualitativo? Vamos lá, repete, vamos por partes. Repete sua pergunta. Você está falando de qual tela? Você está falando dessa tela aqui? Isso, essa mesmo. Tá. Então, essa É, tela aqui, na verdade, ela refere, enquanto teoria, a isso aqui, ó. Vamos lá. Por isso que eu fui na teoria e voltei a isso aqui. Então, querendo ou não, isso aqui é uma classificação subjetiva enxergando o atleta nessas diferentes estruturas. Tá? Quando eu falo de tomada de decisão, obviamente ela está inserida numa estrutura cognitiva. Aqui é uma avaliação subjetiva. Eu expliquei, uma escala de 1 a 5, a gente mensura, vamos supor, estrutura coordenativa, relação com bola dele, parte técnica, parte coordenativa. Um grupo de pessoas avalia ali se de 1 é ruim, se 5 é bom, e a gente gera uma nota que representa algo de uma forma objetiva, certo? Vale para todas as outras, Então são situações avaliadas de uma forma subjetiva, representada objetivamente numa nota. Então, não tem nesse momento algum instrumento para mensurar isso. Foi essa a pergunta? isso mesmo. Muito obrigado. Mais alguma? Não, pode seguir. Então, boa, esse é um exemplo clássico do que é feito, de como é feito o PDI. Vou ilustrar aqui situações de treino, tá? Não, obviamente não são as mesmas situações que estão descritas, só para vocês entenderem que as intervenções elas acontecem de uma forma individualizada mesmo, aqui com objetivos diferentes.
Então, olha, a gente está dando um exemplo de orientação corporal e habilidades perceptivas. Muitas vezes a gente traz isso como objetivo no PDI, né? Conecta um ou outro objetivo. Então, daqui a pouco, desse atleta ali, era a questão de orientação corporal, abertura de corpo, movimento de pescoço. Daqui a pouco, um outro atleta é cruzamento. Então, um número mínimo de atletas, mas a gente consegue, em algum momento, conectar alguns objetivos aqui, tá? Então, eu acho que isso é o futuro, se não o presente, né? Talvez treinos individualizados com contextos táticos. Vamos para outro exemplo. Boa, conduzir para atrair, ó. Esse é um, se a gente pensa no princípio metodológico de progressão, esse aqui é o básico, né? Primeiro contato ele recebe, ele conduz, e aí tem uma indicação de cores, né? Óbvio que não tem a tomada de decisão, porque a tomada de decisão ela é feita pelo treinador, mas tem estímulo perceptivo. Quando eu falo que a tomada de decisão é feita, porque se ele fala vermelho e ele já sabe que ele tem que passar a bola ali, quem tomou a decisão foi ele. Mas aqui a gente está, inicialmente, de uma forma pedagógica, o estimulando a conduz, levante a cabeça, reconheça, percebendo ali, né, e execute o passe. Então, o processo começa assim, daqui a pouco a gente vai colocar uma oposição facilitada, que obviamente a gente vai permitir que ele tome a decisão com ângulos diferentes de passe, que é um tanto quanto a realidade do jogo, né? Então, isso é um frame isolado, né? Isso é um recorte isolado. E se a gente pensar no processo, teria que ir incorporando variações até chegar próximo de situações mais reais, e aí situações de jogo, para a gente verificar a transferência disso. Se não tem transferência, a gente precisa ajustar, precisa melhorar. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. A construção dessas variáveis que geraram aqueles gráficos e aquela avaliação qualitativa que você descreveu, ela é feita em momentos como esse dessa imagem aí ou durante o jogo? Vamos lá. Aquelas qualitativas aqui, ó, volto. Essas que são mensuradas dessa forma aqui, Isso, exatamente. né? Elas não são feitas nem durante o jogo, nem durante o treino, elas são feitas em um momento que a gente vai pegar o nome do atleta, pegar as características dele, com um lastro de observação junto com o analista, junto com as pessoas da comissão técnica, e, de novo, a gente vai pontuar enquanto escala de 1 a 5 as nossas percepções. Óbvio que toda a informação prévia que a gente tem em termos de minutagem de jogo, dos indicadores que a gente está construindo agora, que eu mostrei. Vamos de novo aqui, ó. Esses indicadores. Opa, aqui não é isso. São esses indicadores aqui, ó. Que aí sim a gente consegue trazer os comportamentos, trazer minutagem e trazer número que represente. Ó, esse mesmo atleta ali, ó, ele deu num jogo, jogando, ele é sub-15, tá? Jogando num jogo de sub-17 nível A, ele deu 21 passes que quebraram linha no jogo. Então a gente já tem algo aqui menos subjetivo, trazendo para uma objetividade. Daqui a pouco isso vai ter um efeito comparativo que a gente está criando um banco de dados. Esses dados aqui ainda, ó, dessas estruturas aqui, eles são subjetivos representados em números. Então, ele é feito num momento que a gente reúne e avalia a trajetória do atleta até aquele momento e divide ele em estruturas. O mais, vocês estão se apegando a isso, talvez a nossa visão, tá? O mais relevante é entender que esse atleta aqui, ele é muito mais que a parte tática, que a parte técnica. A gente tem que levar em consideração a parte mental dele, porque ele oscila, porque ele está longe de casa, a parte socioafetiva nem se fala, porque o é do Nordeste, enfim, né? Algo da parte coordenativa dele tem que melhorar. A gente tem aqui que ele fez 42 jogos na categoria dele, ele fez 9 jogos acima, ele teve uma minutagem de 2.802 minutos,
e tem uma nota de desempenho em jogo 6. Então, a gente está trazendo em construção de banco de dados. Isso aqui é muito mais para entender como um cara complexo, de uma forma holística, e trazer o olhar para essas situações aqui. O mais importante, aí no nosso ver, na nossa percepção, tá? É traçar os objetivos e trazer esses indicadores de desempenho aqui. Aí sim a gente consegue ver uma evolução, no caso técnico-tática dele, né? E aqui a gente consegue ver os resultados dos testes físicos, vendo se as intervenções físicas também estão surtindo efeito e ele evoluindo de uma forma objetiva. Me fiz claro? Perfeito, obrigado. Mais alguma? Princípio, não. Vai Não, tocar. tá. Então, acho que essa foi a ideia de ilustrar um pouquinho o que são exemplos de comportamentos táticos, como é que a gente transfere isso para um PDI, como é que a gente gera um banco de dados que a médio e longo prazo, o banco de dados ele precisa de tempo para ele ser construído, a partir dali a nossa tomada de decisão vai ficar muito embasada, a nossa margem de erro ela vai diminuir. Óbvio que o futebol tem N variáveis, né? É difícil você ter certeza, mas você tem que aumentar a probabilidade de sucesso, de acerto, e é o que a gente está construindo nesse momento. E aí, falando de PDI em sequência, vou pegar um exemplo de um slide aqui, que eu ajudei um projeto que a gente falou muito de feedback. Tá? Então, se eu falo de PDI, eu tenho que falar da forma que eu também intervenho nesse processo. Porque o treino de PDI, querendo ou não, ele é um treino diferente do treino de grupo. Ali eu consigo olhar para o detalhe, ali eu consigo olhar para o enquadramento de quadril, de um movimento de braço, de um braço que não está elevado para dar o equilíbrio, de um joelho que não está flexionado para dar um passe. Então, eu acho que também vale a pena a gente falar desse contexto de feedback aqui, né? Porque falando de PDI, é fundamental que isso aconteça. E o primeiro de tudo, que a gente conversa muito quando a gente fala de PDI, conecte com o atleta. Né? Se o atleta não conectar com você, porque é um treino diferente, é um treino individual. Então, ele não vai te escutar enquanto feedback, ele não vai entender o nível de correção que você tem. E talvez aquele momento seja o momento para aquilo ali acontecer. Aí coloquei dentro. A literatura fala muito sobre feedback, né? Trouxe algo ali, né? Mas iria para o primeiro ali, que seria brevidade de informações. Né? Nós, enquanto treinadores, não é muito do quanto a gente sabe, mas é muito do que a gente consegue transmitir, né, de uma forma que o receptor consiga entender, dependendo do nível, obviamente, de experiência e maturidade dele. Então, tentar ser didático ali, né, não colocar várias informações, uma, duas, né, dependendo ali, três, bem simples, bem objetivas. Né? E nós, brasileiros, eu falo isso, a gente tem dificuldade de corrigir técnica, porque a gente não estuda técnica, a gente estuda tática. Então, se pegar ali, poucos treinadores pegam um treino de PDI de finalização, conseguem corrigir que a alavanca dele está terminando antes do movimento e ele está jogando o corpo dele para trás, por isso a bola está subindo, que ele tem que flexionar mais o pé de apoio dele, fletir mais o tronco e quadril, seguir mais a alavanca até o final para a bola não subir. Então, também cabe a gente estudar mais a técnica e ser breve nas informações para a gente conseguir corrigir. A gente teve um treino de PDI há 2 semanas atrás, que a bola vinha de um cruzamento, o extremo, que era um PDI, fechava, então ele saía da amplitude, né, e ele reduzia a amplitude fechando o segundo pau, só que ele fazia isso do lado esquerdo, fechando para a trave, né, para a trave do lado esquerdo também, mas o movimento para o direito, né, então ele sai da esquerda indo para a direita. Então, naturalmente, ele sendo canhoto, ele deixaria a bola passar para bater de pé esquerdo. Num treino de PDI, com aquele contexto ali, é justamente o momento que eu tenho que corrigir ele, não. Você vai atacar essa bola e equilibrar o seu corpo e você vai bater essa bola de pé direito. Porque, cineticamente falando, é mais fácil eu atacar a bola nessa projeção do que deixar ela passar, ter que abrir o meu quadril, abrir o corpo, a chance de erro ela aumenta muito. Né? E aí conversamos ali enquanto comissão técnica, olha, não, vamos lá.
esteja posicionado em tal lugar, olha, enquadramento ali, faça um educativo antes. Ele teve dificuldade. Uma situação real da bola cruzada teve dificuldade. Então, se eu faço um educativo, olha, encaixa para a direita, daqui a pouco aumenta a distância, vai. Esse é um processo de PDI. Eu não posso trazer uma situação muito difícil, aleatória, onde o atleta vai fazer por fazer, não tem conexão e não tem um processo pedagógico de evolução. Então, acho que brevidade de informação é algo bem relevante. Tá? E trago aqui enquanto talvez em termos hierárquicos, vamos colocar assim, como uma primeira, né? Talvez ali a informação não verbal permeia muito mais, né? O treinador na beirada do campo, a gente acha que não, né? A gente gesticular com o braço passa uma mensagem muito ruim às vezes para o treinador e até tira confiança. Então, da mesma forma que eu não gostava enquanto treinador que o atleta dava de braço, o que é dar de braço? No meio do jogo, o atleta dá de braço, ou seja, ele mostrava de uma forma não verbal que ele estava incontente ou com o companheiro, ou com uma informação que veio do banco, ou com algo que aconteceu. Acho que essas informações não verbais, elas também são interpretadas de uma forma bem forte pelos atletas. Então, cabe nós, enquanto treinadores, nos dominarem mentalmente, né? Saberem que a emoção faz parte do jogo, gerenciar a emoção faz parte do jogo, então isso cabe de uma forma importante, tá? Reiterar a informação, acho que é óbvio, né? Reforços verbais com informação punitiva ali. A gente tem mania de dar só feedback negativo, né? Aí vem a técnica do sanduíche, né? Talvez, por que o sanduíche, né? Porque aí teriam 3 etapas, né? Ao invés de só punir ou só colocar o lado ruim, né? Obviamente, iniciar com uma mensagem positiva, olha, boa, boa, mas entrar aí depois com algo corretivo e depois ainda motivar, né? Então, a forma que eu abordo e que eu conecto com o atleta faz total diferença na própria continuidade dele, né? Enquanto processo, né? Então, se a gente for aqui para a técnica do sanduíche, olha lá, ó, eu dou um feedback positivo, né? Deixa eu ampliar aqui, eu dou um feedback positivo. Espera aí que minha tela, por causa do zoom, ela fica ruim. Eu corrijo e depois eu encorajo, né? Vamos para a próxima, enfim. E a gente estuda pouco feedback. A gente acha que é só adquirir informação e, desculpa a expressão, tá? Vou usar uma expressão forte, vomitar a informação ali para o atleta. A capacidade de memória à mente humana ela é limitada, né? Então, se a gente não for objetivo, se não tiver o tato, a sensibilidade e até a ciência por trás, a gente vai talvez conduzir o processo para um lado que a gente vai ter dificuldade, tá? Então, dei exemplos aqui de feedback, né, que eu acredito que sejam importantes, e associo o feedback com o que a gente colocou como tema ali da descoberta guiada, né? Que aí eu vou mostrar um vídeo que eu acho que resume bem essa questão da descoberta guiada, tá? Vocês me confirmam se o áudio vai ficar bom. Perdão, tá em inglês. A gente vai pausando, eu vou traduzir para trazer a ideia geral, tá? Vou só iniciar aqui. Enjoying what they are doing. So I think the tactical concept must be something progressive, must be something that the exercise bring to them, and by themselves they will understand. Então, acho que a fala final do Mourinho ali talvez seja a importante e remeta à descoberta guiada, né? Ele coloca que o exercício traga para eles, né? Ou seja, o exercício apresente para eles aquilo que, enquanto comportamento, a gente quer treinar e que, de alguma forma, eles entendam e descubram e aprendam por eles mesmos, né? Óbvio que, se eu for só nessa linha aqui, nós falamos disso, acho que no primeiro dia, né? Em termos de aprendizagem formal e informal. Se eu for só na incidental, na informal, ela demora muito tempo. Se eu estou num contexto competitivo, onde, querendo ou não, existe uma pressão, seja ela por resultado, seja ela por acelerar processos formativos, eu tenho que equilibrar. Eu tenho que formalizar, muitas vezes, o conhecimento,
né? Eu tenho que ser mais direto, né? Mas também utilizar, obviamente, de aspectos incidentais através de exercícios. Se eles não estão descobrindo, eu posso dar pista, eu posso ajudar, em algum momento eu posso até solucionar para eles, mas instigando sempre a reflexão. Então, o termo descoberta guiada vem justamente disso, né? Então, assim, a gente guia o processo, né? A gente direciona, a gente induz o processo, e nesse processo de guiar e de direcionar, a gente envolve o atleta, né? Todas as minhas experiências fora do país, eu me sentia muito subdesenvolvido, e estou sendo muito sincero, porque eu tive passagem em escolas ali, eu falava assim, caramba, olha como é que essas pessoas aprendem. Eu tive um ensino formal, onde o meu professor detinha o conhecimento, eu sentava a bunda na cadeira, e ele verbalizava, e eu anotava, e tinha uma prova formal. As experiências que eu tive eram experiências muito mais incidentais, que a gente aprendia através de teatro, a gente fazia apresentação, quando eu percebia, eu já estava adquirindo conhecimento sobre o tema, sem eu perceber, que é justamente o que o incidental traz, que eu estou aprendendo. E aquilo ali me deu um estalo, assim, caramba, eu sou muito subdesenvolvido. São eu comigo mesmo, né? Eu tive um estímulo muito diferente do que essas pessoas estão tendo aqui. E aí fui buscando, obviamente, outras formas de aprender. Acho que nós, enquanto professores, treinadores, também temos essa responsabilidade. Vou deixar o vídeo seguir. They have to be free-minded. They have to be enjoying what they are doing. So I think the tactical concept must be something progressive, must be something that the exercise Pelo menos para mim tá bem baixo. Tá baixo? and by themselves they will understand what they have to do. Above this becomes Então, desculpa, vou voltar. Melhorou agora, Juliano? Melhorou? Sim. Então, bom, deixa eu voltar aqui. Vai. and they have to be free-minded. They have to be enjoying what they are doing. So I think the tactical concept must be something progressive, must be something that the exercise bring to them, and by themselves they will understand what they have to do. Above this becomes the tactical culture, because one thing is the player to be full football concepts, which we. Aí ele vai dar um exemplo de atividade. Deixa eu ver. Não, ele daria um exemplo de atividade que teriam 2 gols, né? Então tem 2 gols. Boa, vamos concluir a descoberta guiada com esse exemplo, que eu acho que fica fácil. Deu para escutar, então? Acho que a ideia principal foi aquela que eu coloquei ali, Sim, né? sim. Que o exercício traz, né? E eles aprendem por eles mesmos. Aí, nesse mesmo vídeo, a atividade que ele coloca é essa atividade aqui, ó. Simples, né? Acho que em algum momento muitos de vocês já usaram. Então, uma equipe defende 2 gols. Não vou colocar todo mundo aqui, vamos colocar só para ilustrar. Vamos ser justos com os goleiros, né? Porque a gente sempre esquece dos goleiros. Vamos colocar os goleiros no gol. Se eu falo de aprendizagem incidental e descoberta guiada, se eu coloco uma equipe defendendo 2 gols, naturalmente eu estou induzindo que ou eles têm esse comportamento. Aqui, ó. Se a bola está aqui, ou eles balançam, obviamente, ou eles concentram do lado da bola, que o futebol usa a questão de balançar, ou eles vão tomar a possibilidade de finalização. Se o time troca a bola de corredor, obviamente, o que eu exagero para eles? Eu exagero para eles que ou eles balançam rápido, de uma forma coordenada, para o outro lado, ou a possibilidade de gol aumenta. Então, o próprio exercício está trazendo um comportamento, exagerando algo que precisa. Que é bem diferente que se eu te deixasse só um gol aqui, tá? Fizesse um 11 contra 11, vou tirar esse gol daqui e vou tirar esse goleiro daqui, e ficasse lá de fora esbravejando igual um maluco para eles balançarem pro lado da bola. Aí vem aquela questão do formal e do incidental. O jogo e a regra, eles querem competir no jogo. Eles não querem, em termos de emoção, eles não vão perseguir emoções negativas de frustração. Então, naturalmente,
eles vão se envolver e vão entender que para eles protegerem 2 gols, eles têm que balançar. O que vai acontecer se eu praticar isso por um tempo e depois tirar os 2 gols e colocar um gol só? Eu dou certeza para vocês que eles vão estar melhores do que antes em termos de balançar para um lado e balançar para o outro. Então, de uma forma incidental, a gente alcançou algo enquanto comportamento, tá? Então, essa é a relação que eu gosto de fazer enquanto PDI, né, treino individual, feedback e associando a questão da descoberta guiada. Alguém levantou a mão? O Rosenildo tinha levantado ali. Pode ficar à vontade com a pergunta. Professor, eu queria saber mais em relação mesmo à parte cognitiva mesmo, né? Uhum. Do conceito lá do começo, lá que o senhor colocou aquele slide lá do perfil do jogador, mais na parte cognitiva. Eu vou trazer um assunto que está penteando aí no Brasil todo, que é a relação do Neymar, né? Evidentemente que você percebe que ele está com o psicológico abalado por pressão mesmo dele. Uhum. Como avaliar isso dentro de um atleta de formação de base? O exemplo aí, se não me engano, identificar quando esse atleta ele está abalado por questão familiar ou psicológica, né? Porque vem de outra cidade e como trabalhar essa forma no atleta. Boa, vamos lá. Eu acho que o mais característico ali é quando o atleta tem uma queda de desempenho nos treinamentos, né? Isso deve nos alertar e chamar a atenção de alguma forma. E aí, quando a gente olha para ele de uma forma holística, a gente consegue entender que pode ser exatamente o que você falou, um fator externo, né, ou socioafetivo, ou algo mental ali que esteja intervindo. E aí, no nosso caso, nós, enquanto clube formador, a gente tem um psicólogo, tem uma assistente social que, pela parte técnica e conhecimento específico deles, eles nos ajudam a identificar e intervir. Mas eu colocaria como parâmetro, talvez, uma queda de desempenho e talvez uma mudança de comportamento em termos de personalidade. Daqui a pouco você tem um atleta que é muito extrovertido, né? E de repente você vê-lo mais introvertido no dia a dia, interagindo pouco. Então, cabe ali, né, chamá-lo, conversar e entender o que está acontecendo. Mas, de uma forma geral, os clubes formadores todos têm esses profissionais muito atentos e com a intenção disso, né? Quando a gente tira um atleta de casa para ele apostar num sonho, o selo de clube formador trouxe justamente essa responsabilidade. Ok, não é só futebol, tem que ter algo a mais enquanto respaldo ali, porque eles estão saindo de casa com 15, 16, 17 anos. Né? Então, queda de desempenho e talvez mudança de personalidade, de comportamento ali, sabe, Rosenil? Eu iria para essa linha. Essa parte da mudança de personalidade que o professor falou em relação a essa euforia que ele está ali, é uma forma também dele chamar atenção, de estar pedindo uma ajuda, é isso? Você está falando no caso do Neymar ou está falando de uma forma geral? Eu estou falando assim, no caso que o senhor colocou aí e referente ao atleta, às vezes ele é muito extrovertido, é muito contente, ele gosta de chamar atenção. Isso pode ser também um fator que ele pode estar passando por alguma dificuldade, ou mais mesmo do atleta em si, nessa questão. Roselindo, essa pergunta eu não vou ser muito sincero contigo, eu não consigo te responder, porque são situações hipotéticas que talvez a gente precisaria de profissionais mais específicos daquela área ou instrumentos para a gente diagnosticar isso. Porque se a gente abrir para as possibilidades, ainda mais no futebol, elas vão ter N possibilidades. Essa, perdão, eu não consigo te responder essa. Obrigado, Não, não, Fred. tranquilo, não é só a dívida só. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Professor, Rosenildo. uma O dúvida, se Wilson? possível. Isso, está conseguindo me ouvir? Boa, desculpa, Wilson, deixa eu só. Juliano, então é o seguinte: dentro daquilo que a gente tinha conversado até do último dia ali, às vezes tem um debate, algo, em termos de conteúdo do PDI, de tudo que estava na ementa ali, está colocado, tá?
Se vocês quiserem dar profundidade em algum tema, obviamente de hoje, ou de outra, do contexto de ontem e anteontem, acho que esse é o momento, talvez, de trazer outras perguntas também, tá? Só para colocar que as perguntas estão abertas, tá? Professor, Pode É, falar. Fred, Hum, antes só pode voltar ali naquela figura que você estava montando com 2 gols, uhum, coberta guiada. uhum. Quer montar os dois É, gols de novo? isso, por favor. No nosso país a gente usa muito o futsal, né? Uma forma das crianças, né? Dos pequenos se apropriarem do futebol, né? Uhum, E a gente vê vários países usando os jogos 3 contra 3, né? Principalmente a proposta da Alemanha, com 2 gols, né? No fundo, né? Um 3 contra 3 com 2 gols no fundo, né? Lá e 2 gols para cá também. É uma forma do garoto, da garota, começar a levantar a cabeça, de mudar de corredor, sem o professor estar lá, gritando, como você falou, para uma criança ali de 7 anos, 6 anos, que está centrado na bola, e o outro fica lá guardando o caixão, digamos assim, como dependendo da região tem uma terminologia, está lá, cuidando da trave e o jogo não flui, né? Então. Eu acho que isso, principalmente para iniciação, eu acho um jogo muito rico, né? Um exemplo de que as crianças brincam, né? Tem possibilidades de 2 gols e ter esse primeiro momento de questões táticas também, mas que não é algo, é, digamos assim, muito complexo, né? O próprio jogo, né? Como o Wilton Santana diz, o próprio jogo fala, dando as uhum. possibilidades de sequência. Concordo, É, concordo contigo. Vou aproveitar aqui na sua fala. Eu já lembrei de uma situação aqui bem interessante, incidental. Deixa eu só conseguir virar meu goleiro aqui. Boa. Vou matar esses aqui. Se a gente tivesse num 3 contra 3, tá? 3 contra 3. A equipe de vermelho, ela só faz gol, na verdade, se ela conseguir passar a bola para esse jogador aqui, que está aqui no ângulo do gol marcado com os cones atrás do goleiro, tá? E obviamente tem um goleiro aqui, estão jogando 3 contra 3. Vamos supor que eles criem uma situação de finalização. Esse cara aqui conseguiu receber a bola na condição, a bola chegou aqui, tá? E a regra é, essa bola tem que chegar e o atleta que está no fundo do gol de golzinho tem que dominar essa bola. O que vocês acham que incidentalmente aqui nós estamos treinando, nós estamos estimulando? Simples. Com essa regra aqui, eu obrigo a esse cara a finalizar de cabeça em pé. Em nenhum momento ele vai finalizar de cabeça baixa, porque ele vai ter que levantar a cabeça, que a referência dele é alguém que está movimentando aqui. Ele tem que conectar essa bola para esse jogador no fundo. Então, sem ele perceber, eu estou obrigando que a todo momento que ele vai fazer a ação de chute, ele levanta a cabeça. Então, sem ele perceber, a gente está ensinando algo muito importante para ele, que a gente cobra e esbraveja na base principalmente, né? Quando os jogadores finalizam de cabeça baixa, por uma simples dinâmica de uma atividade. Então, desculpa, tá, Juliano? Quando você foi falando, eu fui desenhando, porque me veio exatamente essa atividade, que eu acho que representa um outro exemplo, como os 2 gols representam de algo incidental também, tá? Fez sentido? Fez sentido e aí só o fato, né? Às vezes você colocar o cone já estimula o garoto ou a garota a tirar do goleiro do que simplesmente chutar no alto, né? Quando é nas categorias dos pequenos que fez o gol, mas chutou lá em cima numa altura que o goleiro é impossível de alcançar. Então, que finalização você está ensinando para esse jogador, né? Vai resolver o problema ali, mas o aprendizado. Vamos E a passar por regra, e a regra é clara. Esse gol, esse ponto só é marcado se essa bola aqui é dominada pelo jogador. Se essa bola passa aqui, eles não marcam ponto, tá? Então, só para concluir isso aí. Desculpa, o Wilson Não, tá com a mão levantada tem um tempinho ali, né? não, vai lá, Wilson. tranquilo, tranquilo, professor, não tem problema não. O senhor está conseguindo me ouvir? Sim. O quanto eu venho do futsal, né? E no futsal a gente faz muito essa atividade de 2 gols, 2 metas, na verdade.
muito para estimular o balanço defensivo no 2-2, saindo do losango, né? Então, quanto mais metas tiver, eu levo que o atleta vai ter mais dificuldade de marcar. Então, quanto mais dificuldade, mais desafio. Quanto mais desafio, mais aprendizado na atividade. No Perfeito. campo, no campo segue a mesma lógica, mas mais de um balanço defensivo com mais atletas. Mas entrando na questão da atividade em si, se a gente colocar barrinha ao invés de uma meta oficial de campo, enfim, quando na verdade a meta que tem no nosso campo não tem roda, não se move, enfim, é presa ao chão, a gente alcança o mesmo objetivo da atividade, não? Porque Eu talvez. acredito que sim. Eu também já dei muito treino onde não tinha gol móvel, eu tinha que colocar cone e colocar a barrinha ali como uma referência. É óbvio que você perde precisão. Quem está fazendo a execução técnica ali perde um tanto quanto da referência e da precisão da finalização. Vai ter bola que ela vai passar mais alta, que talvez no gol ela iria por cima, vai ter bola que vai passar mais alta, vai ser gol. Então você perde precisão é, dessa forma da ação técnica do chute. Mas você pode ganhar vários comportamentos táticos aí, seja individuais, grupais, coletivamente, só de ter a referência meta. Você pega ali, né? Juliano pode me ajudar nisso. Estudos ali, vamos pegar em termos de dados físicos, tá? A diferença que faz quando você faz um 3 contra 3 ou qualquer tipo de jogo com gols móveis, e a diferença em termos de distância percorrida, até outros parâmetros biológicos, quando você tem um gol real com um goleiro. Isso interfere, né? Isso interfere. Então, só de você colocar a meta por qualquer simbolismo que esteja aqui, mais um goleiro, os jogadores sabem que aquela zona ali é uma zona de chute. Se você coloca um golzinho, eles vão usar a área demarcada toda. Se você coloca um adversário com uma meta de gol, daqui a pouco eles vão finalizar de uma certa distância e as dinâmicas mudam, até de aceleração e mudança de direção. Então, por qualquer que seja, pode ser um espantalho, mas eu acho que vale a referência porque você está condicionando uma série de outras coisas usando daquele instrumento ali. Obrigado, professor. E outra dúvida que eu tenho, na verdade, agradeço muito essa. Lá atrás, quando o senhor fala do comportamento de zagueiro, particularmente eu gosto da ideia de Vanildo Neto, que ele diz, o jogo deve ser dividido em setorial, como se fosse um semáforo, zona vermelha, zona amarela e zona verde. A gente denomina que a zona verde é para tal coisa, para a amarela é para tal coisa e para a vermelha é para tal coisa. A hora de acelerar, a hora de transitar e a hora de desacelerar. Então, olhando para o campo, o zagueiro em si, qual seria o problema dele dar um chutão para frente para que a bola fique mais próxima do gol? E no caso que o senhor falou, o zagueiro precisa conduzir a bola, mas se meu atleta ou minha atleta não possuir essa habilidade de condução e só a habilidade que ela tem de colocar essa bola no meu centroavante, no meu meio armador, para alguém dominar lá na frente, já na zona verde, e progredir para o gol adversário, já que é a lógica interna do jogo de futebol, qual seria Esse, o maior problema para o zagueiro? Eu quero entender realmente se realmente o zagueiro precisa estar muito com a bola, se ele precisa ter qualidade com a bola no pé, ainda que por dados científicos, o zagueiro é um dos jogadores que mais pegam na bola, que mais tem toque na bola na partida, porque a bola roda muito, né, de um lado para o outro. Mas times como o Racing, por exemplo, que jogou contra o Flamengo, jogou numa situação que o zagueiro rodava a bola, volante, volante estourava. Zagueiro pegava a bola e estourava centroavante. Lateral pegava a bola e estourava na área. Então o jogo deles era a bola na verde. Por Então, quê? boa, O boa. gol. Excelente pergunta, excelente pergunta. Vamos Obrigado, lá, professor. tá? Primeiro de tudo, eu peguei como exemplo aqui a fase ofensiva do zagueiro, mas o zagueiro, a principal característica dele é ser um defensor. Né? Obviamente, a fase ofensiva vem como algo que hoje, em termos de mercado e do futebol, exigem que também o zagueiro, que é um bom defensor, seja construtor. Vou pegar o final da sua pergunta para te responder. Tá? Quem vale mais no mercado? O zagueiro do Racing que dá um chutão ou o zagueiro do Flamengo que sai construindo? O que sai construindo, professor? Então, você acabou de responder a pergunta. Não tem problema nenhum o zagueiro dar um chutão.
Não tem problema nenhum. Agora, pensando num processo formativo de atletas de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, eu acredito que a gente tenha que prepará-lo também para a fase ofensiva, para que ele alcance um nível mais alto em termos de mercado e competição. Porque é muito fácil eu formar zagueiros dando chutão e ganhando jogos. O difícil é formar zagueiro perdendo jogos construindo. Óbvio que existe um equilíbrio, existe um limite. Ninguém é suicida aqui, ninguém gosta de entregar gol. E zagueiro tem que dar chutão sim. Tem momentos que ele tem que pegar a bola, fechar o olho e alongar a bola. E tem jogos e situações que exigem isso. Você estava no primeiro dia, você estava nos dias do curso? Tava assim, professor, tava assim. Boa. Lembra que a gente falou de centro de jogo, espaço próximo, espaço distante? Então, Sim. ele tem que ter a capacidade de perceber o espaço distante e alongar a bola sim, porque isso faz parte do jogo, isso é a essência do jogo. Agora, se na base a gente coloca isso como algo, como regra chutão, a gente eu acho que está preterindo em algum momento o processo formativo desse zagueiro. E aí, se ele vai bater no Racing e no Flamengo, eu acho que o valor de mercado deles vai ser bem diferente. Agora, o senhor, só para uma pergunta bem simples, o senhor não acha que sair jogando ou dar chutão, o valor de mercado, enfim, isso, o senhor não acha que é beleza não do jogo? O jogo tem muito isso, né, de beleza. Quanto mais bonito, mais caro, melhor, enfim. Não sei, não consigo associar isso a valor. Eu acho que hoje o futebol, de uma forma geral, os zagueiros hoje que eu vejo de alto nível são mais completos, né? Em termos de comportamentos táticos da fase ofensiva. E aí valem mais, né? Mas tem zagueiros que jogam no altíssimo nível ali que são bons defensores e dão chutão. E tem outros que têm menos mercado por causa disso, que chegam ali e vão jogar até um certo nível, porque depois que o jogo exige algo a mais, eles não conseguem. Você acha que o zagueiro que só dá chutão jogaria na Premier League? Não, porque o estilo da competição realmente é bola no pé, transitando do zagueiro até o atacante. Qual, qual competição do mundo hoje estão os jogadores que valem mais no mercado? Premier League. Então, nós temos que apostar nesse processo. Obrigado, professor, pela resposta. Eu sou grato. Obrigado, professor Fred, Juliano. Eu não, só complementando nesse ponto, acho que o Wilson levanta, a questão da importância, já que é o nosso curso, né, os processos formativos de jogador de base, então temos clareza que na formação de jogador de base nós temos que dar o máximo, né, de elementos para que esse jogador possa se desenvolver, para atuar, né, melhor, seja dentro da própria categoria, contra adversários mais qualificados, dependendo do objetivo do treinador, seja na do clube, seja na categoria subsequente, para ele não, quando troca de um treinador ou quando troca a exigência do sub-15, para o sub-17, ou chegar no profissional, e aí quando nós pensamos que é um mercado de venda, né, nós pensamos, obviamente, na questão de temos vários países, né, e o nosso jogador pode vir atuar, ou dentro do nosso país, que é muito grande. Então, eu acho que a sua resposta, deixando já contemplou isso, mas só reforçar o máximo de repertório. E aí, algo que eu gostaria de trazer, já que para não ficarmos só presos, né, nessas questões do zagueiro construindo, é o zagueiro ser exposto ao um contra um na base, né? Então, se eu não propicio nas categorias de base que o jogador não necessariamente é o marcar o individual, não é isso, né? Mas pode ser o marcar individual também. Mas eu estou falando mais da situação um para um, né? Quando ele está exposto no um para um na base, ele só está no sub-15 protegido, com cobertura, né? Sub-17, ele vai chegar no determinado nível para precisar jogar um contra um, jogar na frente do atacante, por exemplo, né? Ele não vai estar preparado para isso. Então, vários ajustes corporais que vai precisar coragem, né, enfrentamento para essa necessidade. Então, essa questão do processo formativo de jogador de base, acho que
termos clareza do aumentarmos o repertório desse jogador, dessa jogadora para o desenvolvimento. Então, só complementando a sua fala. Boa, boa, Juliano. Desculpa, você quer concluir? Eu até tive um insight aqui de algo que eu queria mostrar, que acabou que quando eu falei de aprendizagem formal, informal e descoberta guiada, passou. Se quiser concluir, pode concluir, que eu vou usar o Não, seu acho que gancho para mostrar isso. é porque é um assunto que eu gosto muito, né, de estar discutindo, mas dentro de uma própria equipe, né, por mais que às vezes nós estamos olhando para uma equipe, né, sub-15, sub-17, parece que todos os jogadores estão no mesmo nível porque estão atuando naquela categoria. Não, eles estão. Eu posso ter uma equipe sub-15 com vários jogadores em diferentes níveis em determinados parâmetros, né? Nós vivenciamos muito isso, né? Eu falo aqui do ambiente universitário, ou o jogador que subiu no profissional. Ele não tem esse recurso, né? Ele não tem esse recurso, talvez porque não foi desenvolvido. O jogador que é veloz e não pensa, né? É algo que se fala muito. Mas será que ele foi estimulado para pensar, né? Ou só a base só utilizou da força dele para resolver esse problema? Por outro lado, nós temos vários jogadores, né? Discussão, não temos mais o camisa 10, não temos mais os jogadores habilidosos, que conseguem ditar o ritmo. Esses jogadores, eles vão subindo de categoria muitas vezes. Por exemplo, vamos pegar um exemplo no meia, técnico, canhoto, 10, que todo mundo se apaixona, né? Às vezes ele vai subindo de categoria, resolvendo os problemas do jogo sem imprimir uma intensidade, né? Porque ele resolve o problema de espaço, como você vamos trazer exemplo, foi falar aqui do futsal, ele consegue gerenciar espaço, ele consegue ajustar o corpo, ele vai resolvendo esses problemas. Então, esses materiais que você traz, né, de desenvolvimento individual para esse jogador ir evoluindo e subir de categoria, seja ela etária, né, ou de nível, eles são essenciais, né, para pensar no desenvolvimento individual, né, não ficarmos só preso a esse jogador é bom ou não, mas a evolução individual desses jogadores, tanto para os bons jogadores, né? O jogador atuar em mais de uma função, né? Ah, enfim, é um assunto grandioso, mas eu devolvo a palavra para você. Boa. Só antes do Henrique, eu vi que você levantou a mão ali, só antes da sua pergunta, senão a gente vai perder o fio da meada. Pegando a pergunta do Wilson, a fala do Juliano, e pegando o processo formativo, é um vídeo que a gente tem que fazer uma analogia, tá? E pegando o exemplo do Mourinho, da descoberta guiada, olha a diferença quando a gente falha no processo formativo, né? Olha o que pode vir a acontecer, tá? Eu quero que vocês interpretem esse vídeo aqui e me deem opinião. Tomara que o som fique bom. Então, poderia funcionar agora, vamos ver. Aqui não está rodando ainda. Não, para mim também não. Acho que agora vai. Vamos tentar, senão, que eu acho que ia ilustrar bem. Não. A gente passa pro Henrique. Uhum. Pode ir, Henrique, se rodar Pode ir, aqui. Henrique. Tá. Opa, boa noite aí todo mundo. Peço desculpa que eu não consigo abrir a câmera aqui porque o computador tá ruim. Mas a minha primeiro contribuir acho que com a fala do professor, que eu acho que é um exemplo muito claro desse zagueiro que ele não que ele bate no limite, né, e não consegue subir de nível por conta dessa construção. Acho que talvez seja o Gustavo Gomes aqui no Palmeiras, que é um cara que sobra aqui no Brasil, aqui na América do Sul, mas é um cara que bateu lá fora no Milan, por exemplo
E ele não conseguiu sustentar lá, né? E na minha visão é um cara que essa questão da construção, acho que é um limitador dele, ter essas questões de mercado e tudo, né? Que o professor comentou. E Desculpa, Henrique, pode seguir. a, não, e a minha outra pergunta minha pergunta é com relação à questão do centro de jogo, né? Que o professor falou ali do centro de jogo, região próxima e distante. É que o Uhum. professor falou que ele acredita que ali o centro de jogo talvez seja a parte que a gente mais tem a desenvolver ali no jogo do brasileiro, né? Que mais tem a margem de melhora ali, que a gente não joga tão bem, às vezes, é essa parte do jogo. Eu queria saber, assim, se o senhor enxerga uma relação com determinadas posições também, porque eu percebo, por exemplo, que meio-campistas ou pontas, ali a questão na minha experiência, né? Tive a experiência no referente no Red Bull Bragantino. Às vezes a região distante, eles, por serem jogadores mais técnicos, eles tendem a desligar muito do jogo e fora do foco da bola, meio que se perder, não dá opção. Então, quanto que o senhor enxerga que essa questão do centro de jogo, região próxima e distante, tem relação com o posicionamento com a função dos jogadores em campo? Não sei se ficou claro. Deu, boa. Eu acho que o segredo do futebol é justamente equilibrar e entender o jogo no centro do jogo, o espaço próximo e o espaço distante. Concordo contigo que algumas faixas etárias, quando eles estão no espaço distante, eles desconectam. E até quando eu dei o exemplo daquela imagem do centro de jogo pela primeira vez aqui, eu falei, olha, e muitas vezes aquele cara está desconectado. E dei o exemplo do extremo, né? Porque se o extremo é um cara conectado no jogo, independente de onde a bola está, ele vai estar com o corpo aberto, né, lateralmente ali, e com posição de arranque, mostrando que ele quer a bola. Por mais que ele não receba, ele tá mexendo a linha, ele está mexendo a defesa, né? E o que eu falei do centro de jogo é que, na minha opinião, o centro de jogo do futebol é muito mal jogado pelas más tomadas de decisão. Aquele jogo ali 4-4, 5-5, 4-3, 5-4, enfim. Se toma muita decisão errada, não se pensa naquele jogo, porque se acomoda justamente por saber que existe um espaço próximo ali que tem um espaço distante. Ou seja, o erro, muitas vezes, ele não tem um impacto imediato. Daqui a pouco ele vai ter um impacto, um efeito dominó, como tem no futsal. Que o futsal ele estudou muito as situações das estruturas funcionais, né? Seja do 4-4, 4-3, 3-2, porque um erro ali gera um gol. Então, se você toma uma decisão errada ali, você não consegue entender o ambiente, perde a bola, a chance de você tomar o gol é grande. No futebol, não. Dependendo do local da bola ali, tem várias compensações que vão acontecer, aquele erro pode passar até despercebido. Essa foi a minha fala, tá? Ah, tá, entendi. E o senhor acha que nessa mesma questão de tempo de jogo, tudo, você acha que é, piorou ao longo do tempo e, assim, era melhor, e aí por conta, aí é uma hipótese, os atletas hoje, eles jogarem o futsal até uma idade menor, antes eles jogavam mais, né? Jogava tanto futsal quanto o campo ia fazendo ali concomitante, né? Você acha que por essa questão de hoje, principalmente no Brasil, esse jogo de rua e o futsal, a gente ter diminuído tanto a quantidade quanto, assim, tem um limite, assim, do sub-13 ele não joga mais futsal. Você acha que piorou essa questão? Então, a forma como a gente joga isso? Ou o senhor acha que é uma questão já que, assim, uma tendência, assim? Boa, vamos lá. Vou ser muito sincero contigo. Acho que é preguiça dos treinadores. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu sei que tem vários treinadores aqui. É uma pergunta, tá? Não é um julgamento. Espera aí que o meu zoom aqui, a minha câmera fica escondendo situações aqui. Qual de vocês aqui já deu esse treino de 3x3 no campo? Acho que acredito que todos, né? Não vou colocar os gols não para a gente não perder tempo. Esse 3 contra 3 aqui, ou um 4 contra 4, ele aparece com muita frequência em algum dia do microciclo no campo, tá? Aí vou fazer outra pergunta. Qual de vocês aqui tem claro, enquanto treinadores, numa situação como essa que acontece, que gera um 3 contra 2, o que que esse cara deve fazer? O que que esse cara deve fazer? O que que esse cara deve fazer? Ou se numa situação como essa, esse cara deu o passe para esse cara aqui, se vocês corrigem ele, sim ou não? O que eu vejo em treinos reduzidos no campo é que os feedbacks e as intervenções são muito pobres.
Os atletas tomam decisão de uma forma aleatória e a gente não consegue colocar um direcionador. Aí vou para o meu viés de pensamento. Não é só ele que existe, existem outros tantos. Se em algum momento tem um 3 contra 2 aqui, eu vou cobrar que esse atleta aqui, ele conduza para fixar. E se ele conduzir para fixar, ele vai atrair alguém da defesa. Porque se ele não atrair, vai embora. Se ele atrair esse cara da defesa aqui, esse jogador aqui não pode receber a bola aqui. Se ele recebe a bola aqui, é uma tomada de decisão dele errada. Ele tem que se projetar entendendo a linha do marcador para, no domínio, já desequilibrar esse cara para ele chegar atrasado. Poucos treinadores corrigem isso em treinos reduzidos. Eles jogam, eles tocam a bola e anda, tocam a bola e anda, tocam a bola e anda, tocam a bola e anda. Quando você vê, tá todo mundo correndo igual um maluco e alguém supera alguém num contra um e gera alguma coisa. Tudo certo. Mas não tem uma lógica de tirar vantagem em situações. Vou dar mais um último exemplo, tá? Vou colocar um 4 para 4 agora. Isso não eu sei que não é fácil condicionar, mas Ô, tudo passa de Fred, uma, tudo passa de é, uma ideia para depois virar um comportamento. quando você vai montando já, vou te chamar, tá, Márcio? Mas que a ideia é o conceito de fixar, né? Então, não, tu não tá simplesmente dizendo, vai atrair o marcador, até para o jogador que está conduzindo a bola, tá progredindo com a bola para fixar esse marcador, para ele se autoconhecer o quanto que ele pode levar próximo, se ele é o Messi, né? Ele vai poder levar a 10 centímetros do marcador e conseguir se desvencilhar dele, né? Hum, Agora, se não, quanto que eu vou levar numa distância segura e ir trabalhando com diferentes adversários, e reconhecer adversários em velocidade de bote, de pressão, ajuste de corpo para sair com a perna direita, com a perna esquerda, momento de acelerar o jogo. Então, mesmo, apesar de ser um simples, né? Parece ser um simples jogo 3 para 3, mas que tem uma série de conceitos. Eu- perfeito. Vamos aqui para um 4 para 3, tá? Que acontece muito no jogo. Poderia ser um 5 para 4 também. Então, 4 Exato. para 3. Quais de vocês aqui acham que essa decisão, o cara tem a bola aqui, tá? Estamos no 4 contra 3, essa é a distância do gol aqui. Dar essa bola aqui é uma decisão correta. De cara, eu não acho que é, minha opinião. Se eu estou no 4 contra 3 aqui, eu preciso gerar alguma dificuldade ainda para essa defesa. Eu colocaria um cara aqui já atacando o espaço. Porque se esse cara ataca espaço aqui ou aqui, naturalmente eu mexo a amplitude desses defensores, que eles vão ter que dar passo para dentro. Se eles não dão passo para dentro, eles vão tomar a bola que atacou as costas. Quando acontece isso, esse cara sem bola tem que perceber e já ajustar para o limite. Matei a defesa. Ou a defesa toma uma bola por dentro, ou a defesa toma uma bola em amplitude. Que obviamente esse cara não está parado, né? Ele está aqui ainda conduzindo a bola para ganhar tempo para tomar uma decisão, né? Então aqui tem uma lógica de eu entender as possibilidades que isso me traz. Eu vejo de cara. Opa, peraí que eu estou engordando o jogador aqui. Eu vejo de cara situações como essa, que passa a bola e anda, passa a bola e anda, quando vê, três caras marcaram quatro. Me desculpa, mãe. Se quatro caras fazem as coisas de uma forma consciente e intencional, a dificuldade é maior de três caras marcarem quatro. Eu vejo aqui passar a bola e andar sem lógica, sabe? Então, dei outro exemplo aqui que eu acho que por isso que eu critico o jogo do centro de jogo, que eu acho que ele pode ser evoluído nesse sentido. Entendi. Obrigado, professor. Fala, Márcio. Fala, Márcio. Fred, a gente tem exposto na literatura alguns princípios que são tidos como necessários para as categorias dos atletas, né? Dependendo sub 9, sub 11 e tudo mais. E na rotina do alto desempenho, a gente vê que essa competição é constante, todo momento os meninos estão competindo. E eu queria saber se dentro do planejamento, você chegou a mostrar ontem sobre como funcionava o mesociclo ali do sub 17. E eu queria saber um pouco mais sobre o 9, talvez o 11, se a gente consegue trabalhar
Isso vocês levam em consideração também, trabalhar esses princípios um pouco mais específicos de cada categoria, ou acaba que por conta da competição fica um pouco mais ali no específico do modelo de jogo do treinador? Boa, vou te voltar à pergunta, tá? Ali eu mostrei o microciclo do sub-17, tá? Você deu um exemplo de um set, né? Obviamente, lembra dos blocos de ontem? O último bloco era um bloco que a gente chamava de modelo de jogo. Aquele bloco modelo de jogo com set não vai existir. O bloco primeiro ali, coordenativo e perceptivo, e o bloco de tática individual e de grupo são os principais blocos que a gente vai estimular. Que o 7 vai competir e vai jogar, no contexto hoje formativo, certeza que vai. Né? Agora, isso não quer dizer que eu vou estimular situações estratégicas enquanto modelo de jogo. Eu vou estimular aquelas situações ali e o jogo vai fazer parte do processo formativo para a gente avaliar se aqueles conteúdos estão sendo incorporados enquanto aprendizagem. Eu iria para essa linha de pensamento. Sim, sim. Porque eu vejo que o momento mais sensível para a gente aplicar algumas coisas é esse momento, enquanto eles são bem novos, né? Só que, igual naquela tabela do Sub-17, tinha que o treino é 2 vezes por semana. E às vezes 2 vezes por semana, quando você tenta trabalhar muitos conteúdos, acaba que a gente deixa passar um ou outro, e às vezes até o fato da pressão leva o treinador a querer propor realmente mais um pouco da situação do que ele vai encontrar, né? Das equipes que ele vai encontrar. E Desculpa, qual aí, tabela que era 17 12 essa semana? A tabela que eu mostrei? que expôs do atleta, que você falou que era do Nordeste. Ah, tá, mas ali é o PDI. Então Ah, tá. Ele é exposto ao PDI ele 2 vezes por semana. exatamente, é o Ah, PDI entendi. técnico tático. Então ali ele treina 6 vezes, 5 vezes na semana com o grupo. Ele é exposto ao PDI 2 vezes por semana. Então Sim. ele treina além do grupo, ele é exposto a situações de desenvolvimento individual mais 2 vezes e mais 2 vezes físicas. Então, que você isentou o treino dele do grupo, ele treina com o grupo, 5 a 6 vezes na semana, tá? Ah, perfeito. Obrigado. Ed, tem uma pergunta. Em relação ao desenvolvimento de jovens jogadores para as situações, é, obviamente chamadas de bolas paradas, mas eu chamaria de reinícios, né? Uhum. Jovens jogadores, o nível de concentração, nós já falamos, você falou baixo, às vezes, os reinícios, né? Como você vê esse treino no desenvolvimento de jovens jogadores? E quando eu falo os reinícios, eu estou contemplando desde os laterais, né? Defensivos, ofensivos, ajustes corporais para essas situações. Porque eu vejo muito questão de, aí você, com essa prática como coordenador, também é negligenciado geralmente essa parte do ajuste corporal, eh, não sei se daria de chamar de centro do jogo, perto dos reinícios, mas pegando só o exemplo do lateral, mas, esses Eu, pontos, né, para desenvolvimento eu, individual. eu acho que sim, eu acho que é negligenciado. Vi poucos treinadores treinarem situações tanto de cobrança de lateral quanto de solução de lateral. Como eu venho do futsal e sempre fui um cara naquela época apaixonado por bola parada, eu trouxe algumas ideias ali e até coloquei na época, mas também não quis investir muito tempo, porque eu sei que bola parada precisa de treinar pra caramba, que precisa sincronizar, precisa de Quebrar a chave. tempo, precisa de uma série de coisas que naquele momento ali, no processo formativo, não valeria a pena. Então, eu acho que principalmente os laterais, eles devem fazer parte sim, porque fazem muita diferença, sabe? Eu vejo muito perda de posse em lateral até no último terço, porque ele é precipitado, talvez ele não tenha clareza, e são situações ali que fazem diferença no jogo, né? Então, concordo contigo, vejo poucos treinadores, te falo que até eu, quanto coordenador, estimulo pouco essas situações, porque a gente tem tantos conteúdos a treinar ali, e você foi muito bem nessa pergunta, Juliano, e a gente, querendo ou não, despreza alguns, e despreza alguns que são muito importantes, e até me faz refletir sobre essas situações, sabe? Mas eu acho que muita gente despreza, tá? Não só eu, não. Acho que ele é desprezado de uma forma geral. E eles são muito frequentes, né? Então, É,
Rosenildo, Pô, professor Fred, já seguindo essa linha de raciocínio aí, em questão da parte defensiva, mas também falando dessa parte do jogo, Você não o vai senhor... falar de triângulo de novo, não, né, Rosenildo? Você não vai falar Não, mais. Quarta vez você vai falar de triângulo, não vai, né, Rosenildo? não vou falar do triângulo. Eu ia falar da parte que o senhor colocou aí na formação da percepção do jogo, né, da Uhum. habilidade do campinho de 4 contra 3, né, nesse sentido, que a habilidade, exatamente essa, que esse jogador que está com a bola, a gente trabalha também a parte mais da habilidade pessoal dele, como também o do coletivo junto, né? Porque ele tem que pensar pelos outros também. Não é isso Perfeito. ou o meu raciocínio Perfeito, está bom? perfeito. Aqui, boa, a relação do centro de jogo é justamente essa. O centro de jogo eu consigo trabalhar situações de tática individual e tática de grupo, né? Quando eu falo que... Espera que é porque minha tela aqui eu preciso virar ela para eu conseguir deletar as coisas que eu desenhei. É, Isso seria o individual trabalhando para o coletivo, não é isso, professor? Sim, sim, uma transição do individual para o coletivo, concordo contigo. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó. Quando esse jogador com bola aqui, o Zenildo, passa por uma situação, né, ele tem um ambiente a perceber para tomar uma decisão. Então, a gente está trabalhando e exagerando as decisões e uma tática individual dele. Querendo ou não, o ambiente vai mudar em função dos movimentos desse cara, desses companheiros, né? Que foi o que eu falei. Um movimento poderia ser alguém atacar a linha, porque se eu ataco a linha aqui, eu faço a linha fechar e reduzir a amplitude, e eu consigo usar a amplitude ao meu favor. Então é exatamente isso. Eu saio de algo individual e vou para algo coletivo. Isso aí. esses Não falei do exemplos. triângulo. Tá? Não Defendendo em falou do triângulo. triângulo. Eles podem defender É, em triângulo. esses Mas eu não falei exemplos. do triângulo. Boa, ufa, ufa. Esses exemplos são muito interessantes pensando em entendimento do jogo, né? E o handebol, por exemplo, ele traz uma riqueza essa atividade aqui, né? Se nós pensarmos para o handebol e aí tirarmos o olhar do ataque e olhar para a defesa, se a equipe vermelha tem quatro chutadores de fora, né? A forma que o azul estava ali posicionado para marcação já não seria interessante, né? Então Uhum. quem lembra do handebol vai ter o 6-0, vai ter o 5-1, vai ter o 4-2. Então, esse entendimento do jogo, o treinador também poderia ensinar para os jogadores reconhecerem em campo, né, o que que o jogo está dizendo, o que que o jogo está mostrando para ele realizar. Então, só mais um complemento. Eu já passo ali para o César Pimentel, que também tem uma pergunta. Boa. Deixa eu só eu vou ilustrar um vídeo aqui, Juliano, que eu acho que tem Beleza, relação. aí já Aqui, passo ó. para o César. Boa. Aqui, ó, tem muito erro aqui, mas é justamente estava se estimulando uma melhora. Então, aqui é um jogo de alternância, que nós falamos das estratégias didáticas ontem, e era um 3-2. Ó. Olha quanta decisão errada se a gente for julgar, tá? Boa, aqui foi bom, teve uma ultrapassagem. Aqui pelo vídeo eu consigo ilustrar. Ó. Vamos lá. Na minha opinião, tá? Esse cara aqui, ele só olha para a bola, ele não consegue entender que o marcador dele está aqui. Na verdade, ele não pode receber a bola aqui. Ele teria que receber a bola aqui, ó. Aqui faz muita diferença. Aqui, onde ele está na trajetória da bola, esse cara percorre a distância que tem que percorrer, marca ele, acabou a situação. Que é o que vai acontecer. Acabou. Ó. Eu ajudei a defesa. Vamos ver se tem outro exemplo. Ó, aqui a atividade era o seguinte, ó, eu escolhia quem ia receber a bola. Corredor lateral, corredor central, corredor da esquerda. Quem recebia a bola tinha que trazer a bola para o meio, o outro tinha que liberar espaço. Já tem uma transferência, ó. Só que, ó, olha como é que ele, quando ele libera espaço, ele não enfrenta a defesa, como é que ele pega a bola de lado, ó. Esses caras já sabem que esse cara aqui não vai receber a bola. Só se ele for mágico e vai virar o pé lá, né? Então eu matei ele. Então eu estou jogando, na verdade, 2-2, porque a defesa sabe que a bola vai entrar aqui. Se ele pega a bola de frente, espera o movimento dele lá, aí sim eu gero um 3-2. Viu quanto detalhe? Eu estou falando rápido, esperando que vocês estão acompanhando meu raciocínio, mas
Viu quanto detalhe em termos de tática individual faz tanta diferença, né, na resolução desse 3 contra 2? Equilibrei a defesa. Vou voltar só para ilustrar isso. Por que eu falei que equilibrei a defesa? Ele pegou a bola, tá? Ele nem pegou a bola de frente, ele nem esperou o resultado desse cara que atacar a linha para ver o que ele ia fazer com a defesa. Ele já pegou a bola sem intenção nenhuma, ele passou a bola para o lado. Ele poderia ter pegado essa bola de frente, gerado dúvida para a defesa, daria tempo daquele cara chegar, aquele defensor ficaria preocupado, ele conduziria, no mínimo ele jogaria um 2 contra 1 desse lado aqui. É completamente diferente. Situações de futebol de centro de jogo. Eu lembrei desse vídeo e quis ilustrar, tá, Juliano? César, manda bala. Beleza. Ô Fred, deixa eu me aproveitar um pouquinho da sua experiência, né, como coordenador de uma equipe de professores e técnicos que estão lá na ponta, né, com jovens. Como a sintonia dessas pessoas que você capta para trabalhar com você, do ponto de vista teórico, é fundamental para construir essa equipe. Tá? Eu estou te perguntando porque eu lido também com essa situação. Eu coordeno um projeto de extensão aqui na cidade que eu moro, e a gente está sempre com rodízio de jovens estudantes da graduação. Tá? E, para mim, tem sido um limite, em determinados momentos, você lidar com um jovem estudante que ele não compreende o mundo e a vida a partir do seu olhar também. Aí eu queria te perguntar isso. Isso é um limite aí para você também? Ter que lidar ou ter que formar o formador para trabalhar com o jovem futebolista? Não sei se deu para entender. Deu. César, só um minutinho. César, de onde você é, por favor? Só para a gente contextualizar. Eu sou da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Obrigado. César, deu para entender. Compartilho do seu sentimento. Eu estou cada vez ficando mais velho. Já sou de outra geração, né? Então vieram 2 gerações depois de mim, com outras perspectivas. Eu acho que o mais importante por isso que eu coloquei esse slide, um mindset de crescimento. O cara tem que estar aberto a evoluir. Se ele não está aberto, é muito difícil. Então, ele reconhecer ali que e é um processo, eu falo isso, penso isso também, né? Não existe linha de chegada. O processo de formação ele é contínuo. À medida que você evolui, você vai descobrindo mais coisas, vai evoluindo. Então, assim, a primeira coisa é estar aberto, num mindset de crescimento, sabe? Talvez seja o primeiro passo. Se barra ali, acho que o processo da construção não vai andar. E a outra, eles acreditarem. Eu verbalizo muito para acredita no que vocês fazem, acredita no que a gente está construindo, acredita no que a gente faz no dia a dia. Porque formar jogador é colocar um tijolinho todo dia. E aí, quando vira a chave, todo mundo vai bater nas costas e falar assim, caramba, mas não sabe o dia a dia como é que é. Então, acredita e tem que ter um mindset de evolução, sabe? Eu coloquei ali um pentágono que tem outras coisas, né? Mas eu colocaria com certeza isso aí. E eu me considero um cara empático, sabe? Assim, eu vivi muita coisa como treinador. Eu iniciei como treinador de futsal muito jovem, numa categoria mais velha, num clube importante no cenário nacional. Então, eu sofri muito no início. Então, eu me coloco no lugar deles, sabe? E eu tive boas pessoas que me ajudaram nesse trajeto. Então, e tive também maus exemplos de uma forma geral, mas muito mais bons exemplos do que maus. Então, a gente traz, talvez, situações que a gente viveu ali e a gente quer ajudar, a gente quer que as pessoas vivam coisas melhores que a gente viveu. Eu, pelo menos, tenho isso comigo, sabe? Bacana, cara. Obrigado. Eu me sinto acolhido pela sua resposta. Valeu. Eu me senti acolhido pela sua pergunta. Valeu, meu amigo. Samuel. Boa Obrigado, noite, César. professor. Boa noite, Samuel. Boa noite, professor Fred. Eu gostaria de aproveitar agora de seu papel como coordenador para falar um pouco de feedback, né? Que eu sou muito
muito valor na minha cabeça. O primeiro, pegando o exemplo que você faz para nós ali de o zagueiro, por exemplo, eu tenho uma forma de fazer o feedback Fazer o quê, perdão? Repete. com Você tem uma forma de fazer o quê, para perdão? fazer o feedback, o Ah, feedback. o feedback, aham. Ok, desculpa ali meu português. Não, tudo bem. Por exemplo, eu gosto, bueno, eu tenho conhecimento de três formas de fazer a ficha, de fichar. O primeiro pela condução, o segundo pela ubicação, que é o que a gente faz com os pontas perto da linha da banda. E o terceiro é pelo intervalo, que fica o centroavante, a metade dos zagueiros. Mas já na pergunta, o seguinte é, eu gosto de fazer o feedback, por exemplo, com os passos temporais. O primeiro, a trajetória, fazendo exemplo ali da vara, que ele faz um movimento pelas costas de seu parceiro, pode falar. O segundo é pelo momento, por exemplo, quando faz a condução para fechar o momento de entregar a bola. A terceira é pela velocidade. Muitas vezes o jogador faz um passe muito mais tenso, mais débil, que não consegue com o objetivo. E o quarto é pela ubicação, que é, por exemplo, estar com o perfil acorde à situação e em um espaço livre que a situação determina ou a situação pede. Não sei se você pode ali agregar alguma mais ou, por exemplo, borrar alguma das que eu faço. Eu discordo de você em um ponto que talvez a expressão feedback para mim não caberia ali. Você mostra para eles o sinal relevante para determinada situação que você acha que vai acontecer. Então, você colocou, né, eles entre os intervalos, qual o sinal relevante eles têm que perceber, qual o sinal relevante para outra situação. É muito mais você trazer o olhar para eles do que é relevante eles perceberem do que o feedback. Para mim, o conceito de feedback seria eles fazem a ação dentro de um cenário, dentro de um modelo, dentro de algo que a gente coloque ali como uma linha de pensamento coletiva, né? E pós isso a gente dá o feedback daquilo ali, se aquilo foi positivo, se aquilo foi negativo, se aquilo precisa melhorar, por que aquilo ali não aconteceu. Eu entendi que da forma que você expressou, você tem claramente, bem legal, os sinais relevantes que você quer que eles identifiquem para cada situação que você mentalizou ali. Eu entendi dessa forma. Não sei se o Juliano entendeu também dessa forma, eu me equivoquei no meu entendimento. Não, tranquilo, Fred. Boa. Respondido, Samuel. Eu concordo contigo, mas eu consideraria o que você descreveu como sinais relevantes para eles perceberem, e não feedback. Ah, tá. Compreendo. Muito obrigado, Fred. Professor, só uma pergunta rápida. O Sim, quanto sim. é relevante, enquanto é relevante a parada durante situação de jogo para estar dando orientação? Obrigado. E aproveitando o Isso, ensejo também, a parada estou de situação de. desempregado, quiser ir. Desculpa, Rosanildo, eu não entendi a pergunta. A parada de situação de jogo em uma semana de treino? Você Como é está que. você tá fazendo um treino ali, treino tático ali, e Uhum. você tem que pontuar algumas coisas. O quanto é necessário e quanto é relevante e o tempo de parada de jogo para dar explicação aos jogadores, para eles entender a dinâmica do jogo em si. A gente teria que dar mais profundidade, mas eu te responderia hoje que para mim depende do dia. Se a gente pega ali o conceito que a gente colocou rapidamente, né, ontem de alternância horizontal do microciclo, então vão ter dias que vão me favorecer parar o treino, porque em termos de organização, de performance, ele me permite, porque são espaços mais curtos, mais intensos, e os blocos são menores. Em contrapartida, tem dia que se eu paro o treino, eu quebro a continuidade das ações. Eu falei disso ontem, né?
Então, o mais importante, vou generalizar, tá? É muito importante que a gente permita que os jogadores também errem e se reequilibrem e pensem em soluções e se reajustem. Que a gente não dá essa oportunidade no treino, eles não vão desenvolver isso no jogo, eles vão ficar dependentes, tá? Então, fui generalista, sendo mais específico agora. Eu acho que varia de dia para dia de treinamento, pensando num microciclo de todos os dias, um microciclo cheio, onde eu alterno horizontalmente as cargas durante os dias, tá? Eu iria para essas duas linhas. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Tranquilo, Rodrigo? Obrigado, Fred. A gente vai chegando aqui na parte final. E aí eu vou passar para você, Fred, fazer as tuas considerações finais sobre você tem alguns projetos também, né, que você gostaria de estar divulgando. Então, abro aí para você e agradeço mais uma vez, tá? Eu acho que esse curso ele tem um papel fundamental, né? Ressaltar essa iniciativa do Ministério do Esporte, do Secretaria Nacional de Futebol, Defesa do Direito do Torcedor. Nós temos profissionais de diversos estados do país. Nós temos profissionais aqui de outros países também inscritos. E a possibilidade depois, nós sabemos hoje a dificuldade dos profissionais estarem presentes em todas as aulas, né? Nós particularmente já trabalhamos com algumas licenças estaduais de treinadores e eu entendo particularmente que geralmente trabalho com frequência de 70%, porque é humanamente impossível, né, alguém estar presente em todos os dias e aí assistir questões de trabalho. Então, a gente busca deixar a nossa plataforma, nosso site, no pdf.com.br. Lá já tem um curso para pais, temos curso referente ao futebol feminino, preparação física, futebol masculino e feminino. Então tem um modelo de jogo, sou Rodrigo Leitão, e teremos mais cursos pela frente. Então, deixar ressaltado isso, divulgar nossas redes, mais uma vez, o arroba no PDF, no Instagram também. Fred, muito obrigado e passo para você fazer as suas considerações. E espero que todos possam ficar aqui para as considerações do Fred também. Não, é bem rápido, eu vou só de novo projetar aqui, que eu acho que isso pode ajudar. Primeiro de tudo, agradecer de novo, Juliano, para mim foi uma honra. Eu adoro compartilhar isso, acho que a interação, as dúvidas, isso também não é só um aprendizado para o público, né? A gente verbalizando, a gente reflete sobre a nossa prática e tem insights ali do que a gente está construindo, para que caminho que a gente está indo. Então, de novo, obrigado pela oportunidade. E aí também eu tomei a liberdade de pedir o professor Juliano de dividir, né? Eu tenho ali, vocês estão vendo o Instagram da Empower, né? Depois que eu voltei de uma passagem nos Estados Unidos, eu fundei a Empower como uma consultoria, né? E alinhado à consultoria, uma mentoria para treinadores. Muito se lê hoje sobre aquela história, né? Quem treina os treinadores? E acho que cada vez mais as pessoas sentem necessidade disso, né? Então, se tiverem curiosidade ali, podem entrar no Instagram da Empower. Eu estou com o projeto de lançar cursos ali também, né? Então, quem vai acompanhar ali vão ver situações, tá? E quem tiver curiosidade para saber outras informações, inclusive da mentoria, fiquem à vontade para entrar em contato. Acho que é isso. Espero que tenham sido de grande valia esses 3 dias. Acho que, no mínimo, eu instiguei vocês a pensarem sobre a nossa prática e sobre o nosso processo formativo, que eu acho que era o objetivo final aqui do nosso encontro, né, Juliano? Muito obrigado, Fred. Achei as aulas, particularmente, estou acostumado a conduzir esse processo e todos os dias passaram muito rápido, Tem tá? que responder Então, sempre. Maneiro. opa, É, então, parabenizar, né? Parabenizar pela sua didática, pela sua tranquilidade. Agradecer a todos que realizaram as perguntas, todos que estiveram aqui, todos os alunos, alunas, sempre muito importante para o sucesso do nosso curso. Então, eu vou fechando por aqui. Mais uma vez, obrigado, Fred, obrigado a todos que estiveram conosco. Obrigado, boa noite.